Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um Manda no Zap, publicado pontualmente sempre que dá. A cobertura de eleições na revista anda bastante pesada, sobretudo após a ressaca do primeiro turno, mas eu não poderia deixar os meus amados haters na mão na reta final da campanha. Após o ex-deputado Roberto Jefferson resistir à prisão com disparos de fuzil e granadas lançadas contra agentes da Polícia Federal, Jair Bolsonaro renega o aliado que até ontem fazia campanha em seu favor. Agora o ex-capitão diz que sequer tem uma foto com o bandido. Mas em tempos de mega exposição nas redes sociais, é difícil esconder o passado com o ex. Como as urnas revelaram uma desvantagem de apenas 6 milhões de votos em relação a Lula no primeiro turno, Bolsonaro viu a possibilidade real de virar o jogo. Por isso, deixou o discurso golpista na geladeira e, em vez de contestar o resultado das urnas, o que certamente desagradaria os aliados eleitos nos estados, apelou para a indústria de fake news e uma guerra santa capaz de distrair o distinto público dos reais problemas do país. Fome, miséria, inflação, queda da renda do trabalhador, nada disso esteve no centro do debate eleitoral no segundo turno. Com o apoio de uma poderosa indústria da desinformação e de seus pastores de aluguel, Bolsonaro conseguiu pautar temas que não são de competência do presidente da República, como a legalização do aborto, e criou uma avalanche de fake news relacionadas a banheiros unissex nas escolas, fechamento de igrejas e pactos demoníacos da esquerda. Mostraremos a seguir algumas das cascatas que circulam com mais intensidade nas redes sociais com o objetivo de enganar os brasileiros de boa fé. Algumas delas lamentavelmente propagadas por líderes religiosos que sabem perfeitamente bem quem é conhecido como o pai da mentira. Preparados? Então acomodem-se no sofá e reforcem a dose de antiácido que o programa já vai começar. Desde o fim da ditadura, Roberto Jefferson foi protagonista dos momentos mais dramáticos da história da República. Em 1992, ele fez parte da tropa de choque que tentou salvar o então presidente Fernando Collor de Mello do impeachment. No governo Itamar Franco, foi citado na CPI que investigou os anões do orçamento. Governista de carteirinha, ele fez parte da base do então presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, e de Lula, do PT. Rompeu com este último ao denunciar, em uma entrevista, um esquema de compra de votos de parlamentares pelo governo petista. O que, de fato, se comprovou no escândalo do Mensalão foi a prática de caixa 2 por parte do PT e de partidos aliados, como o PTB de Roberto Jefferson e o PL de Valdemar Costa Neto, hoje a abrigar Jair Bolsonaro. Réu confesso, o então deputado teve o mandato cassado pelos seus pares. Em juízo, Jefferson admitiu ter recebido 4 milhões de reais do esquema. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal o condenou a 7 anos de prisão. Ele cumpriu 14 meses da pena em um presídio de Niterói, até ser beneficiado por uma decisão do STF que o colocou em regime semiaberto em 2015. No ano seguinte, recebeu um indulto. Nessa época, ele se uniu aos probos líderes que defendiam o impeachment de Dilma Rousseff. Após o afastamento da líder petista, ainda tentou emplacar a filha, Cristiane Brasil, como ministra do Trabalho de Michel Temer. Como eu disse anteriormente, Jefferson é do time do "Si hay gobierno, yo soy a favor". Bem,
A nomeação só foi anulada porque a então deputada tinha 2 condenações na Justiça do Trabalho e um juiz federal considerou que isso violava o princípio da moralidade na administração pública. Com a vitória de Bolsonaro em 2018, o ex-deputado tornou-se um denodado soldado do ex-capitão. Passou a defender com unhas e dentes todas as suas maluquices, como a facilitação da posse e do porte de armas. Ele próprio tornou-se um atirador, exibindo seus dotes pela internet. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Radicalizou tanto o discurso que tornou-se alvo do inquérito do STF que investiga a organização de atos antidemocráticos no país. Em agosto do ano passado, acabou preso, após ameaçar ministros do Supremo. Transferido para a prisão domiciliar em janeiro deste ano, Jefferson descumpriu várias medidas determinadas pela Justiça. Passou orientações a dirigentes do PTB, concedeu entrevistas, usou e abusou das redes sociais, compartilhou fake news a rodo. A gota d'água foi o ataque desferido contra a ministra Carmen Lúcia do STF em um recente vídeo, no qual ele comentava a decisão da magistrada sobre a remoção de conteúdos falsos ou distorcidos veiculados pela Jovem Pan. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o político voltasse ao regime fechado. Ao cumprir a decisão, os agentes da Polícia Federal foram recebidos a tiros. Jefferson efetuou ao menos 20 disparos de fuzil contra o carro da corporação, além de lançar 2 granadas. No episódio, 2 policiais ficaram feridos com os estilhaços. Eles já me humilharam muito, a minha família, mas eu não estou atirando em cima deles, eu dei perto, eu não atirei neles. Mas feriu porque arrebentou o vidro. Mas arrebentar vidro. Mas eu não aqui, eu vou. Pera aí, só um minutinho. Eu não atirei em ninguém para pegar. Ninguém. Não atirei em ninguém para pegar. Tirei no carro e perto deles. Eram 4, eles correram, falei, sai porque eu vou pegar vocês. A julgar pela gravidade da situação, vocês devem imaginar que os policiais abriram fogo contra o parlamentar, pediram reforços, chamaram helicópteros com atiradores de elite, blindados, caveirões. Nada. Isso só acontece em favelas e comunidades pobres. Com Roberto Jefferson, os agentes da PF tiveram uma conversa bastante amistosa, na companhia do anedótico Padre Kelmon. No passado recente, a Polícia Federal parecia bem mais hostil. Reparem só o aparato mobilizado pela corporação para acompanhar Lula no funeral do seu neto de 7 anos, quando ele ainda estava sob custódia. Diferença gritante, não? E o que dizer, então, do tratamento dispensado pela Polícia Rodoviária Federal a um motociclista sem capacete? Bem, nem todos têm a sorte de ser amigo de um certo capitão, que mobilizou até o ministro da Justiça para acompanhar as negociações. Depois, Bolsonaro contou outra história. Disse que o representante do governo só foi lá para prestar solidariedade aos policiais feridos por Jefferson. Acredite quem tem fé. Bolsonaro tenta a todo custo agora se desassociar do aliado até sábado, aquele que chegou a escalar Padre Kelmon para bajulá-lo nos debates presidenciais. Reparem só. Como determinei ao ministro da Justiça, Ângelo Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso. O tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio. O Roberto Jefferson era um dos coordenadores da campanha do presidente Bolsonaro. Nunca foi coordenador, até porque ele era pré-candidato, teve a candidatura indeferida ali. Ele era candidato contra o... Não tem uma foto dele comigo. Não tem uma foto dele, não tem contato. Uma foto, de fato, não tem.
São várias, talvez dezenas. Jefferson foi recebido por Bolsonaro ao menos 2 vezes no Palácio do Planalto. Desde o ano passado, o dirigente do PTB tem aberto as portas do partido para radicais bolsonaristas como Daniel Silveira e Fabrício Queiroz, apontado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como o operador do esquema das rachadinhas do gabinete de Flávio Bolsonaro. Além disso, Jefferson chegou a empregar Eduardo Bolsonaro, o filho 03 do presidente, como assessor da liderança do PTB na Câmara dos Deputados em 2003. À época, o Dudu tinha apenas 18 aninhos e já recebia um salário superior a R$13 mil em valores corrigidos pela inflação. Quem aí de vocês que está nos acompanhando teve o mérito de receber um salário desses tão jovem? De toda forma, Bolsonaro terá dificuldades para se livrar do incômodo aliado. Da cadeia, Jefferson já anunciou que não aceitará ser abandonado. Será uma ameaça ao ex-capitão? Que segredos guarda o ex-deputado? Acuado, o atual ocupante do Palácio do Planalto fará de tudo para distrair o distinto público. Durante toda a campanha, Bolsonaro conseguiu fazer prevalecer o debate religioso aos reais problemas que afligem o povo brasileiro, como a fome, a miséria, a inflação dos alimentos, a queda da renda dos trabalhadores e por aí vai. Quantos de vocês ouviram dizer que, se Lula for eleito, ele irá legalizar o aborto no Brasil? E se eu disser a vocês que não importa o que o líder petista pense a respeito do tema, ele não tem o poder de legalizar essa prática? Essa competência é do Congresso Nacional, que há muitos anos tem sólida maioria conservadora. O aborto não será legalizado nos próximos 4 anos. Atualmente, a legislação brasileira só autoriza o aborto em 3 situações: quando a mulher é vítima de estupro, quando a gravidez coloca em risco a vida da mãe, ou quando o feto é anencéfalo, ou seja, quando houve uma má formação do cérebro que inviabiliza a sua sobrevivência. O bebê pode até nascer, mas vai morrer horas ou minutos após o parto. O que o governo Bolsonaro pretende, na verdade, é proibir o aborto até mesmo nesses casos. Sua gestão criou uma série de embaraços ao procedimento por mulheres vítimas de estupro. Em 2020, o Ministério da Saúde chegou a publicar uma portaria exigindo que os profissionais da saúde cobrassem boletim de ocorrência ou registro policial da ocorrência de estupro para somente então liberar o procedimento. Mas, como muitas mulheres são violentadas por seus próprios familiares, pais, tios, primos, irmãos, algumas delas relutam em fazer o registro às autoridades. Além disso, convém lembrar, a ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, hoje senadora eleita pelo Distrito Federal, tentou impedir o aborto legal de uma menina capixaba de 10 anos de idade, vítima de estupro. O caso foi amplamente noticiado. Dá um Google. Aliás, a ex-ministra protagonizou uma das mais grotescas fake news que circularam durante as eleições. Nas redes sociais, viralizou um vídeo de Damares durante um culto evangélico, no qual ela denunciou o tráfico de crianças da Ilha do Marajó para exploração sexual em países como Suriname e Guiana Francesa. Segundo a hoje parlamentar, as crianças teriam até os dentes arrancados para a prática do sexo oral. Segundo ela, Bolsonaro, ao tomar conhecimento dessa barbaridade, determinou uma investigação rigorosa, mas interesses escusos se voltaram contra o presidente que estava tentando combater a pedofilia. Como assim, senadora? Esse crime foi investigado? Quem foi que se voltou contra a investigação? Os responsáveis foram punidos? Pois é,
Depois de ser indagada judicialmente por um grupo de advogados que defende os direitos humanos, o Prerrogativas, Damares não apresentou qualquer prova ou indício desse bárbaro crime. Pior, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal dizem desconhecer qualquer investigação relacionada aos fatos denunciados pela ex-ministra. Pega na mentira, uma mentira repleta de detalhes sórdidos e pérfidos, Damares disse ter ouvido isso nas ruas, um relato de populares. Bolsonaristas e pastores de aluguel também têm difundido a fake news de que Lula fechará as igrejas evangélicas. Ora, e por que não fez isso durante os 8 anos em que foi presidente da República? Ou durante os 13 anos em que o PT esteve no poder, se somarmos o tempo dos mandatos de Dilma Rousseff? Aliás, alguém aí sabe de alguma igreja que fechou por intervenção do Estado no Brasil fora do contexto da pandemia? Na verdade, eu só vejo igreja abrir, nunca fechar. Na avenida mais próxima aqui de casa, tem mais igrejas do que farmácias. Eu nem vou ficar aqui repetindo que Lula criou o Dia da Marcha para Jesus ou a Lei de Proteção à Liberdade Religiosa, porque isso tem mais efeito simbólico do que prático. Apenas lembro que tanto ele quanto seus sucessores concederam milionários perdões das dívidas tributárias das igrejas evangélicas. Em 2015, por exemplo, a petista Dilma Rousseff concedeu um perdão de 200 milhões de reais. Se ela tinha interesse de sufocar as igrejas, por que não deixou a Receita Federal executar essas dívidas? Assim como é completamente descabida a acusação de que o PT pretende implantar banheiros unissex nas escolas. E eu nem consigo entender a razão de tanta celeuma. Por que o uso compartilhado de banheiros, desde que as cabines sejam individuais, causa tanto trauma nas pessoas? Se você já fez uma viagem longa de ônibus ou de avião, certamente já usou um banheiro unissex, não? Aliás, qual cristão aí tem em sua casa um banheiro segregado para mulheres e outro para homens? No Brasil miserável que nós temos, se uma família tiver um único banheiro com esgotamento sanitário adequado, já deve dar graças a Deus. Enquanto o público se distrai com fake news, os reais problemas da educação são ignorados. Ainda temos milhares de escolas sem energia elétrica, sem água tratada, sem acesso à internet. Você sabia que Jair Bolsonaro cortou 97% dos recursos para novas creches em 2023? Sabia que 12 milhões de estudantes correm o risco de ficar sem livro didático no próximo ano? Sabia que o Ministério da Defesa, aquele que cuida das Forças Armadas, concentra 1/3 de todo o investimento disponível no próximo ano? E que a educação concentra apenas 7%? E você aí preocupado se sua filha terá de usar o mesmo vaso sanitário que um garoto? Em meio a essa estéril guerra santa, nós deixamos de discutir a razão de o Brasil ser um dos maiores exportadores de alimento do mundo, mas ter 33 milhões de cidadãos passando fome. Deixamos de discutir a razão de o governo Bolsonaro não ter concedido aumento real do salário mínimo desde o início de sua gestão. Ou ainda se o ministro Paulo Guedes pretende mesmo desindexar as aposentadorias do salário mínimo, permitindo ao governo pagar benefícios inferiores aos atuais R$ 1.212. Por fim, reflitam, que cristãos são esses que cultuam armas, que perseguem fiéis no santuário de Aparecida do Norte, que vaiam sacerdotes, que interrompem missas para fazer proselitismo político? Que cristãos são esses que recorrem o tempo todo a mentiras e distorções? E em nosso último programa, publicado antes do primeiro turno, eu havia feito aqui uma provocação aos meus amados haters. Disse que iria expor aqui as previsões de placares feitas por eles e pelos institutos de pesquisa para ver quem tinha razão.
Ao cabo, nenhum deles acertou as suas profecias. E a eleição, ao que tudo indica, será apertadíssima, disputada na moedinha. Que o poder superior, seja lá como você o conceba, ou a racionalidade humana, caso você não tenha crença alguma, nos guie para uma escolha sábia em 30 de outubro. Um forte abraço e até a próxima, pessoal.